Meus filhos estavam com fome e eu já não tinha mais nada para dar. Eu fingia força varrendo o chão enquanto eles desenhavam na terra para esquecer a dor, até que um cachorro apareceu, trazendo um saquinho na boca. E naquele dia eu descobri que a ajuda pode vir de onde a gente menos espera. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Tem coisa que a seca não leva. Leva o gado magro, leva o pasto amarelado, leva a esperança de chuva que não vem, mas não leva a saudade. Essa fica, gruda no peito feito caroço de umbu entalado na garganta que não sobe, não desce, só dói. Meu nome é Generosa, mas pode chamar de G, que era como o Zacarias chamava, com aquela voz rouca de quem passou a vida inteira berrando por boi no cerrado. G, já esquentou o feijão? Ou então mais tarde da noite? G, deixa eu te contar o que aconteceu no pasto hoje. E eu ouvia, sempre ouvia. Mesmo quando estava cansada demais para responder, ouvia. Faz 3 anos que essa voz sumiu, e ainda assim acordo esperando ela vir da cozinha. O rancho ficava naquela faixa de terra esquecida entre o sul do Maranhão e o norte do Piauí. Cerrado baixo, terra vermelha, horizonte largo que mais parece uma ameaça do que uma beleza. 120 alqueires, que eram do pai do Zacarias, passaram para o Zacarias, e depois que ele foi, passaram para mim. Só que o que parecia herança era na verdade um peso. O gado tinha diminuído pela metade. A cerca do fundo estava caindo. O poço do lado leste secou no segundo verão depois da morte do meu marido, e o poço velho, aquele que ninguém usava mais, coberto com tábuas podres lá no fundo da propriedade, perto da mata. Esse eu nem chegava perto. Tinha medo sem saber por quê. Medo do tipo que não tem explicação, só tem raiz. Meus 2 filhos, Robinho e o pequeno Davi, tinham 11 e 7 anos naquela época. Davi ainda mamava no silêncio, como criança que já aprendeu que pedir não adianta. Robinho era sério demais para a idade. Olho fundo, fala curta, jeito de homem velho num corpo magro de menino. Às vezes eu olhava para ele e ficava com medo do que a pobreza faz com a infância. Ela não mata logo. Ela vai roubando aos poucos. Primeiro o brinquedo, depois o sorriso, depois a leveza. Naquele julho, a seca tinha chegado com raiva. Não era seca de mês, era seca de alma. O sol abria o chão em rachaduras que pareciam bocas. O capim estava cor de palha. Os bois que restavam andavam lentos, cabeça baixa, como se também estivessem de luto. Eu varria o terreiro todos os dias não porque precisava. A poeira voltava em 5 minutos, mas porque o movimento me impedia de parar. E parar naquele tempo era perigoso. Quem para demais começa a pensar. E pensar demais, sozinha, com 2 filhos com fome e uma dívida no banco que eu nem sabia direito o tamanho, era o caminho mais curto para o desespero. Fazia 2 dias que o arroz tinha acabado. Ainda tinha um pouco de farinha, dura, com cheiro de umidade, tinha 2 ovos... Tinha um pedaço de carne seca que eu estava racionando desde segunda-feira, cortando fino, batendo devagar para render mais. Mas naquele dia de quinta, quando fui à despensa pela manhã, vi que até o sal estava no fundo do saco. Não falei nada para os meninos. Fiz uma farofa com o que tinha. Coloquei mais no prato do Davi, porque ele ainda era pequeno, e não entenderia por que o prato estava vazio. Robinho me olhou e não disse nada, só comeu devagar, como quem sabe que aquilo é tudo. Eu disse que já tinha comido. Era mentira. Fazia tempo que eu comia o que sobrava quando sobrava, mas naquele dia não tinha sobrado nada. Eu engoli a saliva e fui varrer o terreiro de novo, com o sol batendo nas costas como castigo, e tentei não ouvir o ronco do meu próprio estômago. Os meninos se sentaram na sombra da mangueira velha. Davi estava desenhando no chão com um graveto. Riscos sem sentido, como criança que distrai a fome com a mão.
Robinho ficou olhando para o horizonte com aquele olho fundo que me partia o coração. Quieto demais, calado como criança não deveria ser. Eu parei de varrer um instante e fechei os olhos. Zacarias, me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. O vento veio de repente, quente, seco, carregando poeira e cheiro de capim morto. Balançou os galhos da mangueira, fez o galinheiro ranger, passou e foi embora, como tudo passa naquele lugar sem se demorar. Foi quando ouvi um som vindo da estrada de chão, diferente. Não era vento, não era madeira rangendo, não era passarinho. Era um passo firme, regular, vindo devagar pela estrada vermelha que entrava na propriedade. Levantei o olhar sem pressa, sem esperança, porque naquele lugar, quando alguma coisa aparecia pela estrada, raramente era coisa boa, raramente era alguém que vinha trazer, quase sempre era alguém que vinha cobrar. Mas o que vi me fez parar de respirar por um segundo. Era um cachorro, magro, pelo áspero e cheio de poeira, uma orelha dobrada e outra em pé. O corpo marcado pela vida dura, costelas que apareciam um pouco, pata dianteira esquerda com uma cicatriz antiga. Mas o jeito que ele andava não era de animal perdido ou com medo. Era firme, direto, como se soubesse exatamente para onde estava indo. E na boca carregava alguma coisa, um saquinho de pano, amarrado, sujo de terra, mas claramente pesado, porque ele segurava com cuidado, o pescoço tenso, os dentes bem fechados. Os meninos levantaram a cabeça ao mesmo tempo. Davi largou o graveto. Robinho ficou de joelhos, os olhos arregalados. O cachorro parou no meio do terreiro. Ficou ali, imóvel, me olhando. Não latiu, não rosnou, não desviou o olhar. Só ficou parado, com o saquinho na boca, me encarando com um olhar que não era de animal com fome, não era de animal assustado. Era, e eu sei que vai soar loucura, mas juro que é verdade. Era um olhar de quem está esperando que você entenda. Esse bicho não é normal, pensei. Meu coração acelerou, mas não de alegria, de desconfiança. Porque quando a vida machuca muito, a gente aprende que o que parece bom demais, geralmente não é bom coisa nenhuma. Aprende a olhar para qualquer coisa diferente com o mesmo peso que olha para a cobra no capim. Mãe, Davi chamou baixinho. Fica quieto, respondi sem tirar o olho do cachorro. O bicho deu mais 3 passos na nossa direção. Lento, sem pressa. Parou de novo, bem perto agora, uns 2 metros. E então fez uma coisa que até hoje me arrepia quando conto. Abaixou o focinho. Soltou o saquinho no chão devagar, com cuidado, e recuou 2 passos. Sentou e ficou me olhando. O silêncio que caiu naquele terreiro foi o silêncio mais pesado que já senti na vida. Mais pesado que o silêncio depois do velório do Zacarias. Mais pesado que o silêncio de manhã quando acordo e o lado da cama está vazio. Era um silêncio que parecia dizer alguma coisa. Eu olhei para o saquinho, olhei para o cachorro. Olhei para os meus filhos, os 2 com os olhos brilhando, cheios daquele brilho perigoso que é o brilho da esperança, que quando quebra dói mais do que qualquer fome. E então me mexi. Fui devagar, pisando com cuidado, como se o chão pudesse ceder. Me abaixei. Peguei o saquinho com as 2 mãos, pesado sim, mais pesado do que parecia, e comecei a desamarrar o nó de pano. Minhas mãos tremiam, não só pelo que podia ter ali dentro, mas pelo medo de não ter nada. Porque eu não sabia se aguentava mais uma decepção. O nó abriu, eu olhei para dentro e a respiração travou. Pão, carne seca embrulhada em papel, 3 bananas amassadas, um punhado de rapadura, simples, humilde, mas suficiente para quem não tinha nada. Meus olhos encheram de lágrimas. Não foi só alegria, não. Foi alívio. Foi dor acumulada de semanas escapando de uma vez. Foi gratidão misturada com uma incredulidade que doía diferente da tristeza. Davi se jogou no meu colo. Robinho ficou parado, olhando para a comida, com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele.
uma mistura de fome e de vergonha que só quem passou por isso entende. Pode pegar, meu filho, eu disse. A voz saiu trêmula. Eles comeram ali mesmo, no chão do terreiro, com pressa, com fome, com uma alegria pequena e frágil, do tipo que não faz barulho, só existe. Eu fiquei olhando e chorei em silêncio, porque aquele momento era delicado demais para qualquer barulho. O cachorro se deitou ali perto, na sombra da mangueira, como se tivesse decidido que agora era dali. Como se aquele fosse o lugar dele. E ali, naquela tarde de julho com cheiro de poeira e carne seca, com meus filhos comendo e um cachorro misterioso deitado no terreiro, eu senti pela primeira vez em muito tempo um fio de coisa que eu tinha quase esquecido o nome. Esperança. Mas junto com ela, e isso eu sei hoje, olhando para trás, vinha alguma outra coisa. Quieta, invisível, esperando. Eu só não sabia ainda o que era. Dei o nome de Valente. Não foi os meninos que escolheram, não. Foi eu mesma, naquela mesma noite, quando fiquei sentada na soleira da porta olhando ele dormir no terreiro. Porque bicho que carrega comida na boca para uma família de famintos sem pedir nada em troca. Esse bicho tem mais valentia do que muita gente que conheço. Ele não foi embora naquela noite. Ficou ali deitado, debaixo da mangueira, a barriga subindo e descendo devagar. De vez em quando abria um olho, me olhava, fechava de novo, como se estivesse de guarda, como se soubesse que precisavam de alguém assim naquele lugar. Davi queria levar ele para dentro. Não, meu filho, cachorro é do terreiro. Mas e se chover, mãe? Olhei para o céu, estrelado, limpo, seco como osso. Não ia chover, fazia semanas que não chovia. Não vai chover, eu disse, e fui dormir com aquela sensação estranha que não saía do peito. Uma mistura de gratidão e desconfiança que ficava girando, girando, sem deixar o sono vir direito. De onde aquela comida veio? Essa pergunta me acordou às 3 da manhã. Fiquei olhando para o teto de madeira com a rachadura que o Zacarias sempre prometia consertar e nunca consertou, e fiquei pensando, um cachorro não acha comida assim, embrulhada em pano, amarrada com nó. Isso não é coisa que cachorro acha no mato, isso é coisa que gente prepara. Mas que gente? O vizinho mais próximo era o seu Raimundo Barroso, que morava a quase 8 quilômetros pela estrada de chão. Homem fechado, de poucas palavras, que me cumprimentava quando nos encontrávamos na venda do Assis, mas nunca parou para conversar. Não era o tipo que manda cachorro entregar rancho para viúva. Tinha também a dona Fátima Luz, que morava do outro lado, mais longe ainda, perto do Ribeirão. Mas dona Fátima tinha seus próprios problemas. Filha doente, marido que bebia. Não tinha explicação, e foi essa falta de explicação que ficou me incomodando mais do que a própria comida. Valente ficou. No primeiro dia, ficou no terreiro. No segundo, já estava na soleira da cozinha quando fui fazer o café. No terceiro, Davi já tinha achado um jeito de fazer ele entrar pela janela baixa do quarto, e eu fingi que não vi porque não tinha coração de tirar. Ele comia pouco, nunca latia à toa. Quando os meninos brincavam, ficava perto, atento, mas sem atrapalhar. Quando eu ia para o pasto cuidar do gado, ia junto, na minha sombra, sem me pedir nada. Mas tinha uma coisa estranha. Toda vez que eu ia na direção do fundo da propriedade, onde ficava o poço velho coberto perto da mata fechada, Valente parava. Ficava parado no meio do caminho me olhando, não latia, não vinha, só ficava ali, imóvel, com aquele olhar que pesava mais do que latido. Na primeira vez, pensei que era cansaço. Na segunda, achei que tinha algo no caminho. Cobra, buraco. Na terceira vez parei e olhei para ele de verdade. O que foi, Valente? Ele não se mexeu. Só me olhou. Aquele olhar. Aquele mesmo olhar de quando ele largou o saquinho no chão do terreiro. O olhar de quem quer que você entenda alguma coisa que ele não consegue dizer. Dei meia volta e voltei para casa. Naquele dia não fui até o fundo.
Na segunda semana de agosto, Valente sumiu por 2 dias. Eu não dormi direito nenhuma das 2 noites. Davi ficou na janela esperando, chamando baixinho no escuro. Valente, Valente, com aquela voz de criança que ainda acredita que chamar resolve. Robinho não falou nada, mas eu vi que também estava inquieto. Ficava de olho na estrada, de hora em hora, sem parecer que estava de olho. Na manhã do terceiro dia ele voltou, e voltou igual à primeira vez, com um saquinho de pano na boca. Dessa vez eu já estava na soleira quando ele apareceu pela estrada vermelha. Parei de respirar. Ele veio andando firme, direto, com aquele passo que não era de animal perdido. Parou no mesmo lugar de antes, bem no meio do terreiro, e largou o saquinho no chão com o mesmo cuidado de quem entrega coisa frágil. Recuou, sentou, me olhou. Meu coração estava na garganta. Fui até o saquinho. Abri. Desta vez tinha mais. Arroz, feijão cozido ainda morno dentro de um vidro tampado, um pedaço de queijo embrulhado em folha de bananeira e, isso me fez parar, uma vela branca, nova, ainda na embalagem. Fiquei olhando para a vela por um longo tempo. Arroz, feijão, queijo. Isso eu ainda podia tentar explicar. Alguém bondoso, alguém que sabia da minha necessidade, que usava o cachorro para entregar. Difícil de entender, mas possível. Mas a vela. Por que uma vela? Vela não alimenta. Vela não é remédio. Vela é outra coisa. É símbolo, é ritual, é recado. E recado para mim daquele jeito, por aquele caminho, me deixou com um frio na espinha que o calor de 40 graus não conseguiu derreter. Robinho chegou do lado e olhou para o que eu tinha na mão. "O que é isso, mãe?" "Comida", eu disse. "E uma vela. Para que a vela?" Não respondi. Embrulhei tudo de volta, guardei dentro de casa e fui sentar na soleira, com o queixo apoiado nos joelhos, olhando Valente, que tinha ido se deitar debaixo da mangueira de novo, tranquilo, como se tivesse cumprido o que precisava. Quem manda esse cachorro? E por que manda vela? Naquela noite não consegui dormir de jeito nenhum. Levantei quando o relógio marcava 11h30. As horas eu sabia, porque o relógio de parede, que era do pai do Zacarias, ainda funcionava. Teimoso, com aquele tic-tac que era o único barulho da casa no silêncio da madrugada. Fui até a janela da cozinha e olhei para o terreiro. A lua estava grande, branca, jogando uma claridade fria no chão de terra. As sombras das árvores eram nítidas, compridas, esticadas. Valente estava deitado no mesmo lugar de sempre, debaixo da mangueira. Mas estava acordado, com a cabeça levantada, olhando para o fundo da propriedade, para o lado de lá onde ficava o mato fechado, onde ficava o poço velho. Fiquei olhando para ele olhar, e então, no silêncio da noite, ouvi alguma coisa. Era fraco, longe. Podia ser vento, podia ser animal, podia ser a imaginação de mulher sozinha que fica tempo demais dentro da própria cabeça. Mas não era nada disso. Era um som de sino, fino, distante, como sino de capelinha batido uma vez, só uma. Veio do fundo da propriedade, da direção do mato, e se desfez no ar quente da noite antes que eu tivesse certeza de ter ouvido. Fiquei paralisa na janela. Valente se levantou devagar. Ficou de pé, de frente para o fundo da propriedade, imóvel. Nem se virou para mim. O sino não voltou, mas o frio na espinha demorou muito mais para ir embora. Voltei para a cama, deitei do lado dos meninos. Tinha virado hábito, desde que Zacarias foi, de deixar os dois dormirem comigo quando ficavam com medo. Puxei o lençol até o queixo e fiquei com os olhos abertos no escuro por um tempo que não sei dizer quanto foi, pensando no sino, pensando na vela, pensando no jeito que Valente ficou olhando para o fundo da propriedade sem se mover, e pensando numa coisa que eu sabia fazia tempo, mas que tinha empurrado para um canto escuro da memória, porque era mais fácil assim.
No fundo daquela propriedade, coberto de madeira apodrecida e capim alto, havia um poço velho que o pai do Zacarias mandou tampar antes de morrer. E quando eu perguntei ao Zacarias por que o poço tinha sido tampado, ele ficou um tempo sem responder. Depois disse apenas: "Porque lá dentro não tem só água, G", e nunca mais falou no assunto. Eu nunca mais perguntei. Até aquela noite, quando o sino soou uma vez no escuro e Valente ficou de pé olhando para o fundo da propriedade, até aquela noite eu tinha conseguido não pensar nessas palavras. Porque lá dentro não tem só água. Mas agora elas tinham voltado. E dessa vez eu sabia que não iam mais embora tão fácil. Tem lugares que a gente evita não por medo de se machucar, evita por medo de lembrar. O fundo da propriedade era assim para mim. Não era só o poço, era tudo aquilo. A mata fechada que começava depois do último curral, o caminho estreito de terra batida que ficava úmido mesmo na seca, como se o chão ali guardasse água que o resto do mundo não tinha. Era o pé de aroeira torto que o Zacarias usava de referência quando ia buscar o gado que escapava. Era a sombra densa das árvores que fechavam lá no fundo como uma parede verde escura, densa, quieta demais. O Zacarias gostava daquele lugar. Eu nunca gostei. Desde que cheguei nessa terra, tinha 18 anos quando casei, vim de uma cidadezinha a 200 quilômetros dali, filha de lavrador, acostumada com pobreza, mas não acostumada com aquele tipo de solidão que o cerrado impõe. Desde o começo eu sentia alguma coisa naquele fundo de propriedade que não sabia nomear. Não era medo de bicho, não era medo de escuro, era uma sensação de que o lugar tinha memória, de que o chão ali sabia de coisas que eu não sabia. O Zacarias ria quando eu falava isso. "Você é imaginativa demais, G. É chão como qualquer outro." Mas eu via que quando ele mesmo precisava ir lá, ia rápido e voltava mais rápido ainda, e nunca me pediu para ir junto. Na manhã seguinte ao sino, acordei cedo antes do sol raiar. O céu lá fora estava daquela cor roxa de madrugada que sempre me pareceu a cor mais honesta do dia. Antes do sol fazer tudo parecer normal, existe aquele momento em que o mundo ainda está confessando o que é. Fiz café com o feijão que tinha sobrado do saquinho de Valente. Os meninos dormiram mais um pouco. Eu fiquei sentada na mesa da cozinha com a xícara quente entre as mãos, olhando pela janela para o terreiro. Valente estava no mesmo lugar em que tinha ficado de pé durante a noite, debaixo da mangueira, mas voltado para o fundo da propriedade, dormindo agora, as costelas subindo e descendo. Tomei meu café devagar. Pensei no sino, pensei em ir embora daquela terra. Não era a primeira vez que esse pensamento vinha. Vinha sempre que a dívida pesava mais, sempre que a seca demorava mais, sempre que eu olhava para os meninos e sentia aquele aperto de mãe que não consegue dar o suficiente. Mas ir para onde? Com o quê? Eu não tinha família que pudesse me receber com 2 filhos. Tinha uma irmã em São Luís que mal tinha espaço para ela mesma. Tinha a terra. Só tinha a terra. E a terra me prendia. Não só pela dívida, não só pelo gado que restava. Me prendia porque o Zacarias estava nessa terra. Ele estava enterrado no cemitério do vilarejo de São Benedito do Cerrado, a 12 quilômetros dali. Mas a alma dele, se é que a alma fica em algum lugar, eu sentia que estava ali, no rancho, no curral, naquele fundo de propriedade que ele gostava tanto. Largar aquela terra era largar o que restava dele, e eu não estava pronta para isso. Naquele dia resolvi que ia até o fundo da propriedade, não de uma vez, não com pressa. Ia com calma, olhando o caminho, prestando atenção, ia ver o que tinha para ver, sentir o que tinha para sentir, e ia voltar, simples assim. Disse para os meninos que iam ficar em casa. "Mas, mãe, por que a gente não pode ir?" Davi reclamou, com aquele beiço que ele fazia quando queria alguma coisa. "Por que não? Fica aqui com seu irmão." Robinho me olhou com aquele olho fundo. "Onde a senhora vai?" "Dar uma volta no pasto."
ver como estão as cercas. Ele não acreditou. Eu sabia que ele não acreditou, mas também não perguntou mais. Robinho tinha esse jeito. Quando entendia que não ia ganhar resposta, guardava a pergunta para dentro e ficava de olho. Peguei o facão de cabo amarelo que ficava atrás da porta, por costume, por precaução. Chamei Valente com um assobio. Ele veio. Mas quando começamos a andar na direção do fundo da propriedade, ele diminuiu o passo. Foi ficando para trás. Fui olhando de vez em quando e ele estava vindo, mas devagar, a cabeça um pouco baixa, diferente do jeito normal dele de andar. Tá com medo, Valente? Ele me olhou. Não parou, mas não acelerou. Continuamos. O caminho estreito cortava primeiro pelo pasto seco, capim ralo, terra rachada, formigueiro enorme do lado direito, que devia ter uns 3 anos de construção, um termiteiro vermelho alto como coluna. O sol já batia forte, mesmo sendo cedo, e a poeira subia fina com cada passo, entrando pelo nariz, pelo gosto da boca. Depois do pasto, o caminho entrava numa baixada onde o chão mudava de cor. Ficava mais escuro, mais úmido, com um cheiro diferente. Cheiro de terra molhada, de folha podre, de sombra. As árvores ali eram mais altas, mais fechadas, bambus misturados com angicos e pequizeiros velhos. A luz chegava filtrada, cor de verde-amarelo, e o calor diminuía de repente, dando lugar a um fresco que não era aconchego, era friagem. O tipo de frio que não vem do clima. Andei mais devagar. Valente tinha ficado parado na entrada da baixada. Olhei para trás e ele estava lá, sentado no começo do caminho úmido, me olhando. Você não vem? Ele não veio. Respirei fundo. Virei de frente e continuei. O poço ficava uns 200 metros dentro da baixada, no ponto onde o terreno fazia uma curva suave e se abria numa clareira pequena. Eu sabia disso porque o Zacarias tinha me mostrado uma vez, anos atrás, de longe, apontando o dedo. Ali é o Poço Velho. Fica longe daí. Quando cheguei na clareira, parei. Era menor do que eu lembrava de imaginar. A clareira tinha uns 10 metros de diâmetro, com o chão mais limpo do que o resto, como se as folhas não caíssem ali, como se o vento varresse aquele espaço diferente. No centro, as tábuas cobrindo o poço estavam apodrecidas, algumas quebradas, com capim crescendo por cima, como se a terra tentasse engolir o que estava ali. Em volta da boca do poço, alguém tinha colocado pedras. Não era cerca, não era muro. Era uma fileira de pedras do tamanho de uma cabeça, dispostas em círculo perfeito em volta das tábuas. Pedras que não eram naturais daquele chão. Eram pedras de rio, lisas, algumas com marcas que eu não soube dizer se eram marcas de água ou marcas feitas por mão humana. Me aproximei devagar. O coração estava batendo num ritmo que eu não gostava. As pedras tinham sido colocadas havia tempo. Estava tudo coberto de musgo, de líquen cinza esverdeado, de raizinha fina que vai crescendo em cima de tudo, mas dispostas com cuidado, com intenção. Me abaixei para olhar mais de perto uma das pedras. E foi aí que vi, em cima de uma das pedras maiores, protegida por baixo de uma lasca de outra pedra, como se alguém tivesse posto ali de propósito para não molhar, havia um objeto pequeno. Peguei com cuidado. Era uma cruz. Pequena, do tamanho da minha palma, feita de 2 pedaços de madeira escura amarrados com tira de couro fino. Velha. A madeira estava quase preta de tempo, o couro ressecado, mas inteiro. E na madeira, gravada com faca ou prego, uma palavra que eu fui lendo letra por letra porque a gravação era funda e desigual. Espera só isso. Espera. Fiquei olhando para aquela palavra por muito tempo. O vento entrou na clareira de repente. Não tinha vento nenhum no caminho. O ar estava parado, pesado, e passou por mim com um assobio baixo e comprido, balançando as folhas lá em cima, fazendo os bambus rangem. Durou 3 segundos, talvez 4, e foi embora. Fechei a mão em volta da cruz. A madeira estava quente.
mais quente do que devia estar para uma peça de madeira guardada embaixo de pedra na sombra da mata. Quente, como se alguém tivesse segurando antes de mim. Esse pensamento me fez soltar rápido. A cruz caiu no chão de terra escura e ficou ali, de face para cima, com a palavra espera olhando para o céu que eu mal via por cima das árvores fechadas. Me levantei, dei um passo para trás, depois mais um, e então ouvi. Não foi sino desta vez. Foi voz. O primeiro momento de alta tensão. Uma voz de mulher. Baixa, rouca, vinda de dentro do poço. Ou pelo menos era assim que parecia, assim que meu corpo todo entendeu antes que minha cabeça tivesse tempo de questionar. Disse uma frase inteira, clara, pausada, como quem fala para quem precisa entender bem. Não abre o que foi fechado por medo, abre só o que foi fechado por segredo. Meu corpo travou. Não é figura de linguagem. Meu corpo travou de verdade. As pernas ficaram duras, os braços grudaram no lado do corpo, a respiração parou no meio do peito e ficou ali, sem subir, sem descer, presa. O coração bateu 3 vezes muito forte, como 3 socos por dentro, e depois ficou rápido, rápido demais. O suor que escorreu pela minha nuca não era de calor, era frio. Suor frio em dia de 40 graus. Fiquei assim por quanto tempo? Não sei. Pode ter sido 10 segundos, pode ter sido 1 minuto inteiro. O tempo faz coisa estranha quando a gente tem medo de verdade. Para e acelera ao mesmo tempo, como se o relógio do mundo e o relógio do corpo não concordassem. A voz não voltou. O vento não voltou. A clareira ficou quieta do mesmo jeito que estava antes. Aquele silêncio denso de lugar que tem memória. Só os bambus rangendo lá no alto, longe, como se o que tinha acontecido ali embaixo não fosse da conta deles. Com uma dificuldade que não sei descrever, como mover perna de sonho, como andar dentro de água, dei meia volta e corri. Não foi uma corrida bonita. Foi a corrida feia de quem tem medo de verdade, tropeçando na raiz, batendo o ombro no tronco, o facão balançando, o capim chicoteando as canelas. Corri pelos 200 metros da baixada, saí no pasto seco e continuei. Com o sol batendo na cara e a poeira subindo nos meus pés, corri até chegar no terreiro. Valente estava me esperando no começo do caminho, no mesmo lugar onde tinha parado. Quando me viu chegar correndo, ficou em pé. Me cheirou as mãos, as pernas, me cheirou de cima embaixo como cachorro que precisa confirmar que você é você. Eu me abaixei e segurei ele pelo pescoço. Estava tremendo. Minha mão, meu queixo, meu joelho, tudo tremendo. Que tem lá, Valente? Perguntei baixinho, com a voz que sai quando a gente está perto de chorar, mas segura. Que tem lá naquele poço? Ele me lambeu o rosto. Uma vez, 2. Ficou quieto com o focinho perto do meu pescoço. Não era resposta, mas era alguma coisa. Entrei em casa sem contar nada para os meninos. Davi percebeu que alguma coisa estava errada. Criança pequena percebe antes de entender. E ficou perto de mim o resto do dia. Do jeito silencioso dele, sem perguntar, só ficando perto. Robinho me olhou 2 vezes com aquele olhar de raio-x e não falou nada. Fiz o almoço com o que tinha. Comi sem sentir gosto. Guardei a cruz no bolso do avental sem nem perceber que tinha feito isso. Foi só à tarde, quando fui trocar de roupa, que senti o peso dela e lembrei. Tirei, coloquei em cima da mesa de cabeceira. Olhei para ela por um instante. Espera, fiquei pensando nessa palavra, enquanto estendia a roupa, enquanto varria o terreiro, enquanto ordenhava a única vaca que ainda dava leite. Espera. Espera o quê? Espera quem? Espera como, quando a fome não espera, quando a dívida não espera, quando o tempo não espera? Mas a voz que tinha vindo de dentro do poço. Não abre o que foi fechado por medo. Abre só o que foi fechado por segredo.
Fui repetindo aquela frase na cabeça o resto do dia. Fui virando ela de todos os lados, tentando encontrar onde começa e onde termina o sentido. Fechado por medo, fechado por segredo. Eram coisas diferentes. O Zacarias tinha mandado tampar o poço. Por medo ou por segredo? Porque lá dentro não tem só água, G. Aquela frase, de novo, voltando como volta tudo que a gente tenta esquecer, pela porta dos fundos, de madrugada, quando a guarda está baixa. À noite, depois que os meninos dormiram, sentei na soleira com a cruz na mão. A lua estava menor do que na véspera, mais amarelada, como lua de agosto que começa a anunciar que setembro vem com chuva. O terreiro estava silencioso. Valente dormia perto dos meus pés. Peguei a cruz com as duas mãos e fiz o que qualquer mulher do cerrado faz quando não entende mais nada e não tem mais ninguém para pedir ajuda. Rezei. Não foi reza de padre, não foi reza decorada. Foi do tipo que sai quando a gente está no limite. Mistura de Pai Nosso com conversa direta com Deus, mistura de pedido e reclamação, de fé e de dúvida, porque às vezes fé e dúvida são a mesma coisa com um nome diferente. Senhor, eu não sei o que tem naquele poço, não sei o que quer essa voz, não sei de onde vem esse cachorro, não sei quem manda essa comida, não sei mais o que é real e o que é cansaço. Só sei que meus filhos precisam de mim em pé. Então me dá força, me dá clareza. E se tiver alguma coisa que eu precise saber, me mostra. Do jeito que eu aguentar. Fiquei quieta depois da reza. O vento veio de leste, leve, trazendo cheiro de terra molhada de longe. Chuva em algum lugar que não era ali, mas estava vindo. O capim farfalhou. A mangueira balançou. Então Valente levantou a cabeça de repente e olhou para o lado da estrada de entrada. Fiquei tensa. Olhei também. No escuro da estrada de chão, a uns 50 metros, havia uma silhueta. Uma pessoa, parada, me olhando. Não dava para ver rosto, não dava para ver roupa. Só a forma escura de alguém parado no meio da estrada de terra na madrugada, quieto como quem não tem pressa. Quieto, como quem está esperando ser visto. Me levantei devagar. O coração acelerou. Quem é? Chamei. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Quem tá aí? A silhueta não respondeu. Não se moveu. Valente se levantou do meu lado, mas não latiu. Ficou de pé, olhando, com aquele silêncio que era mais perturbador do que qualquer latido. Fiquei assim por uns 30 segundos que pareceram 30 minutos. A silhueta parada, eu parada, Valente parado. Então, devagar, sem pressa, como sombra que some quando a luz muda, a figura girou de costas e foi andando pela estrada afora, entrando no escuro até sumir. Não ouvi passo. Não ouvi galho quebrando, não ouvi o barulho de gente andando em estrada de terra seca, nenhum som. Só o silêncio de volta, mais pesado do que antes. Entrei em casa, fechei a porta, coloquei o ferrolho, coisa que eu não fazia meses, porque na roça a gente vai perdendo o hábito de se fechar. Deitei do lado dos meninos. Robinho mexeu no sono, jogou o braço para cima do meu ombro sem acordar. Davi estava encolhido do outro lado, a boca entreaberta, dormindo daquele jeito fundo de criança que ainda não tem o que guardar acordado. Fiquei olhando para o teto até o clarear do dia, com a cruz na mão, com aquela palavra na cabeça. Espera! E pela primeira vez desde que o Zacarias tinha morrido, eu senti que aquela palavra não era uma ameaça, era uma promessa. Só que de quem? Isso eu ainda precisava descobrir. Tem segredo que a terra guarda melhor do que gente. Gente esquece, distorce, mente por piedade ou por medo. A terra não. A terra guarda tudo igual, o que foi enterrado com amor e o que foi enterrado com vergonha. Não faz distinção. Não julga. Só guarda. Eu levei 3 dias para tomar a decisão de ir até a dona Fátima Luz. 3 dias remoendo aquela silhueta na estrada. Aquela voz no poço, aquela cruz com a palavra gravada.
3 dias fingindo normalidade para os meninos, fazendo comida, cuidando do gado, remendando a cerca do lado norte que estava caindo. 3 dias com a cruz no bolso do avental, que eu tirava de vez em quando só para olhar, só para confirmar que era real, que eu não tinha inventado, era real. A madeira escura, o couro ressecado, a palavra funda e desigual. Espera, Dona Fátima Luz, tinha 70 e tantos anos. Ela mesma não sabia a idade certa, dizia que a mãe dela não tinha costume de guardar data. Morava sozinha numa casinha de adobe às margens do Ribeirão do Bom Jesus, a quase 15 quilômetros do rancho, por uma estrada de chão que ficava intransitável na chuva e sofrida na seca. Eu tinha ido lá 2 vezes na vida. Uma quando cheguei na região, que o Zacarias quis me apresentar às pessoas mais antigas da área, e outra quando ela adoeceu e eu levei umas ervas que ela tinha pedido por recado. Ela era benzedeira, do tipo antigo, que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com uma corrente de mulheres que vai se perdendo no tempo até uma origem que ninguém sabe nomear. Não cobrava nada. Não ostentava nada. Vivia simples, quieta, como quem já entendeu que a vida é mais longa do que parece e não precisa de pressa. O Zacarias não falava muito dela. Quando eu perguntei uma vez, ele disse que ela era uma boa mulher. Disse com aquele tom que tem mais coisa por baixo do que por cima. O tom de quem respeita de longe, porque respeitar de perto assusta. Eu precisava falar com ela. Deixei os meninos com uma recomendação firme: não sair do terreiro, não ir no fundo da propriedade, não abrir para ninguém que não conhecessem. Robinho me olhou com aquele olhar e disse: "Onde a senhora vai de verdade?" Parei, respirei. Ver Dona Fátima. Ele ficou em silêncio um instante. Por causa do poço, aquilo me gelou. Olhei para ele de frente. "Você sabe de alguma coisa, Robinho?" Ele desviou o olho, olhou para o chão. Quando criança desvia o olho desse jeito, não é mentira, é medo de contar. O pai falava às vezes, disse devagar, quase para si mesmo. Quando achava que eu estava dormindo, falava com ele mesmo, sabe, antes de dormir, que algum dia alguém ia ter que... Parou, engoliu. Não lembro direito. Que alguém ia ter que o quê? Não lembro, mãe. Repetiu. E eu vi que lembrava, mas não estava pronto. Coloquei a mão no ombro magro dele. "Tudo bem. Fica aqui com seu irmão. Eu volto antes do escurecer." Peguei a bicicleta velha que ficava encostada no galpão. Era a única bicicleta que tinha. Pneu traseiro murcho que eu enchia toda semana com o jogo de bomba manual. Enchi o pneu, coloquei uma garrafa de água na sacola de pano e parti. Valente tentou vir junto. Fiz sinal para ele ficar. Ele ficou. Mas ficou me olhando até que a curva da estrada me engoliu. A estrada de chão que levava ao Ribeirão do Bom Jesus era bonita do tipo que dói. Bonita porque o cerrado naquela faixa ainda tinha parte do que devia ter sido antes. Pequizeiros velhos com tronco retorcido e pés amarelos que tinham florescido fora de época, murici carregado de frutinho que a passarada disputava barulhenta. A terra vermelha da estrada tinha aquela cor que perto do ribeirão ficava mais escura, quase bordô, úmida embaixo mesmo com a superfície seca. Doía porque era bonita e estava morrendo. A seca ia comendo pelas bordas. As arvorezinhas mais novas estavam secas. O riacho que cortava a estrada 2 vezes, eu lembrava de atravessá-lo na garupa do Zacarias quando chovia, a água chegando na canela. Estava reduzido a um fio lamacento que mal molhava a pedra. Pedalei por quase 1 hora. O sol batia de frente no trecho mais aberto e eu sentia a testa queimando, os lábios ressecando, a poeira fina entrando pelos dentes. Parei uma vez para beber água e olhei para o horizonte. Aquela linha reta entre o cerrado baixo e o céu branco de calor. Sem uma nuvem, sem uma promessa. Pensei no Zacarias. Pensei nele tantas vezes naquele caminho que era quase como se ele estivesse do meu lado, pedalando junto, rindo daquele jeito dele de rir com a boca fechada, só os cantos levantando.
Você e suas viagens, G. Sempre arrumando caminho para o que podia ficar quieto. E eu respondia para ele no vazio da estrada em voz baixa para ninguém ouvir. Não fui eu que arrumei esse caminho, Zacarias. Foi você que deixou. A casa de Dona Fátima apareceu depois de uma curva fechada, escondida atrás de uma moita de bambu alto. Era pequena, de adobe pintado de branco com cal, que o tempo foi desbotando para um branco cinza de nuvem velha. Telhado de barro, janelas pequenas com veneziana de madeira verde, uma cerca baixa de estaca com um portão de arame que estava aberto. O quintal era outro mundo. Tinha plantas por todo lado. Não o tipo de quintal arrumado, não. Era o tipo que cresce do jeito que quer e a dona deixa porque sabe o que cada coisa faz. Arruda, guiné, espada de São Jorge, peão roxo, vassourinha, quebra-pedra, erva cidreira crescendo entre as pedras do caminho. Tinha uma gameleira velha que jogava sombra em metade do quintal, com raiz que levantava o chão de terra batida em ondas. E pendurados nos galhos baixos da gameleira, com linha de pesca, havia um conjunto de coisas que me fez parar o passo por um segundo. Garrafinhas de vidro fechadas com rolha de milho, pedaços de pano de cor, crucifixos de madeira, fitas coloridas, balançavam com o vento leve que ali existia, e só ali, porque no resto do caminho o ar estava parado. Dona Fátima estava sentada numa cadeira de palhinha na sombra da varanda, costurando, com uns óculos de grau grosso que descansavam na ponta do nariz e uma linha preta entre os dentes. Não levantou quando me viu. Só abaixou a costura no colo e me olhou por cima dos óculos. Tinha o rosto do tipo que a vida escreveu muito. Não era ruga de fraqueza. Era ruga de tudo que se viveu e se atravessou e se ficou de pé do outro lado. Cabelo branco preso atrás. Mãos que pareciam raiz de árvore de tanto trabalho. Eu tava te esperando, ela disse. Voz tranquila. Voz de quem não se surpreende com muita coisa. Parei na entrada da varanda. Me esperando? Ontem eu acordei sabendo que você vinha hoje. Não disse com orgulho, não disse para impressionar. Disse como quem conta o tempo que fez. Senta aí. Tinha uma banqueta de madeira do lado dela. Me sentei. Ficamos um momento em silêncio. Ela voltou a costurar. Eu olhei para o quintal, para os vidrinhos balançando na gameleira, para o fio de fumaça fina que saía da janela da cozinha cheirando a erva e a algo adocicado que eu não soube identificar. Você foi no poço, ela disse. Não era pergunta. Olhei para ela. Ela não levantou os olhos da costura. Fui, disse. Ouviu alguma coisa? Ouvi. Agora ela parou de costurar. Dobrou o pano com cuidado, colocou na cesta ao lado, tirou os óculos e me olhou de frente pela primeira vez. Os olhos dela eram escuros, muito escuros, do tipo que parece que tem fundura demais para um olho normal. Mas não eram olhos assustadores. Eram olhos de quem viu muita coisa e aprendeu a não ter pressa com nada. Me conta, ela disse, desde o começo. Desde quando o cachorro apareceu, abri a boca para perguntar como ela sabia do cachorro. Fechei de novo, respirei e contei. Contei tudo. O saquinho de pano, a comida, a vela, o sino na madrugada, a ida ao poço, a cruz, a palavra gravada, a voz que saiu de dentro da terra, a silhueta na estrada de noite. Contei sem enfeitar e sem diminuir. Contei como mulher que precisa que alguém entenda, não que alguém acredite. Tem diferença. Ela ouviu tudo sem me interromper uma vez. Quando terminei, ficou em silêncio por um tempo longo, olhando para as mãos juntas no colo. Depois olhou para mim. A cruz que você achou, disse devagar. Você trouxe? Tirei do bolso, estendi para ela. Ela pegou. Não olhou logo. Ficou segurando com as duas mãos, os olhos fechados, quieta. Por quanto tempo? Uns 30 segundos, talvez. Depois abriu os olhos e olhou a palavra gravada. Ficou muito quieta. Essa cruz foi feita pelo Honorato.
disse por fim, com uma voz diferente, uma voz que tinha peso de coisa antiga. Quem é Honorato? Ela me devolveu a cruz. Se levantou da cadeira com a dificuldade de quem tem muita idade nos ossos, mas muita determinação na vontade, e disse: entra, eu faço café, e te conto o que você precisava ter sabido antes de pisar naquele chão. A cozinha de Dona Fátima era o cômodo mais vivo que eu já vi. Tinha um fogão a lenha com fogo baixo, que parecia nunca se apagar, como se tivesse aceso desde sempre e fosse ficar assim para sempre. Em cima do fogão, uma chaleira de ferro enegrecida que cantava baixinho. Nas paredes, prateleiras com vidros de todo tamanho cheios de folha seca, raiz, semente, pó de cor, tudo rotulado com letra de mão, letra grande de quem aprendeu a ler tarde. Na parede do fundo, um oratório com 4 santos que eu não soube nomear todos, velas acesas, um ramo de arruda seca na frente. Sentei à mesa de madeira grossa. Ela fez o café numa cuia de barro, espremeu um limão cravo dentro sem perguntar se eu queria. Colocou na minha frente. Sentou do lado oposto. Honorato Pereira da Cruz. Ela começou com aquela voz de quem carrega a história longa. Era o avô do seu marido. Não o pai, o avô. Você soube dele alguma vez? Nunca. O Zacarias não falava de família antiga. Porque família antiga nessa região tem coisa que prefere esquecer. Ela tomou um gole de café. Honorato chegou nessa terra quando isso aqui era mata fechada. Veio do sertão do Piauí, fugido. Pausa. Não fugia de polícia, não. Fugia de uma promessa que fez e não cumpriu. Sentiu um aperto no peito. Promessa não cumprida. Aquilo era uma coisa que eu entendia, não por experiência própria, mas de um jeito mais fundo, mais velho, que mora na gente antes de a gente saber o nome. Que promessa? Perguntei. Dona Fátima olhou para a vela do oratório por um instante. Ele tinha uma irmã, mais nova. Precisava de ajuda. Estava em situação ruim, marido violento, criança pequena, longe de todo mundo. Honorato prometeu que ia buscar ela. Prometeu no ouvido da mãe deles que estava morrendo. A voz não tremeu, mas pausou um segundo antes de continuar. Não foi. Tinha motivo. Problema de dinheiro, problema de distância, problema de coragem que faltou na hora certa. Sempre tem motivo. Mas a irmã passou muito mal. A criança morreu pequena e Honorato viveu com isso até o fim. Fechei as mãos em volta da cuia de café. O calor da cerâmica queimou um pouco. Deixei queimar. O poço, eu disse baixinho. Ela me olhou. O poço foi o último lugar onde ele ficou antes de morrer. Passou a última noite lá, sozinho, de joelho no chão de terra. Por penitência, por conversa com Deus, por tentativa de colocar tudo em ordem antes de partir. Não sei dizer ao certo. O que eu sei é que antes de morrer ele disse para o filho dele, que era o pai do seu marido, que tinha enterrado no poço uma coisa, que não podia ser desenterrada por qualquer um, que só podia ser aberta por quem viesse pela necessidade, não pela curiosidade. Fiquei olhando para ela. Enterrado o quê? Isso eu não sei, minha filha, ela disse, e havia algo na voz dela que me fez acreditar. O que eu sei é que o Zacarias sabia. O pai dele contou para o Zacarias quando ele ficou moço, e o Zacarias viveu com esse peso. Eu via. Toda vez que ele vinha aqui, que vinha de vez em quando, tinha aquele peso nos olhos de homem que carrega coisa que não escolheu carregar. O Zacarias vinha aqui. Aquilo me pegou de surpresa. Em mais de 10 anos de casamento, ele nunca mencionou Dona Fátima além daquela primeira apresentação. Ele vinha aqui por quê? Perguntar. Às vezes pedir proteção, às vezes só sentar e conversar com alguém que entendesse o que ele carregava. Ela me olhou com ternura e firmeza ao mesmo tempo, aquele misto que só mulher velha consegue. Você é muito parecida com ele, sabia? Esse jeito de chegar com a pergunta no olho, mas demorar para tirar da boca. Engoli seco, senti o nó na garganta que aparece quando a saudade pega de surpresa.
quando você não estava esperando ser lembrado de alguém daquele jeito. Não pela memória triste, mas pela memória viva, a memória que ri. Por que o cachorro? Consegui dizer depois de um momento. Por que a comida? Quem manda? Dona Fátima levantou de novo, foi até a janela, olhou para o quintal por um instante com as mãos para trás. Ficou assim, de costas para mim. Eu mando, disse simplesmente. O silêncio que caiu foi diferente dos outros silêncios daquele dia. Era um silêncio de resposta, não de mistério. Você? A minha voz saiu pequena. Quando o Valente apareceu aqui pela primeira vez, faz uns 2 meses, eu entendi que era sinal. Ele apareceu aqui, farejou o quintal inteiro, me olhou e foi embora. Na semana seguinte, voltou, e eu soube. Ela se virou. Soube que estava na hora, que alguém no rancho daquele poço precisava de ajuda e precisava de coragem ao mesmo tempo. Então, comecei a mandar o que podia. A vela foi recado, para você iluminar o que tem medo de ver. E a silhueta na estrada? Perguntei. Ontem de noite. Quem era? Ela inclinou a cabeça levemente. Que silhueta? Olhei para ela por um longo tempo. Ela me devolveu o olhar sem desviar. Não fui eu, disse quieta. E isso, minha filha, é justamente o que me preocupa. O segundo momento de alta tensão. Ela voltou para a mesa, se sentou, colocou as mãos sobre as minhas de um jeito súbito, firme, que me fez prender a respiração. Escuta bem o que eu vou te dizer. A voz mudou. Ficou baixa, urgente, diferente da voz calma de antes. O que está naquele poço quer ser encontrado, mas tem uma coisa que também quer que você não encontre. Entende a diferença? Não, disse honestamente. Quer dizer que o bem e o medo estão no mesmo lugar. Ela apertou minhas mãos. A silhueta que você viu não é gente do bem nem gente do mal. É o peso da promessa não cumprida do Honorato, que ficou naquela terra por mais de 60 anos, esperando alguém com coragem suficiente. Esse peso tem forma quando quer ter, quando sente que alguém está chegando perto. Eu estava com as mãos tremendo embaixo das dela e ela estava segurando firme. Então o que eu faço? Você vai ter que abrir o poço. O coração disparou. Abrir o poço. Não a boca inteira. Tem uma pedra. A maior. Do lado que pega sol de tarde. Embaixo dessa pedra tem um compartimento. Honorato era pedreiro. Fez com as próprias mãos. Ela soltou minhas mãos devagar. Mas você não vai sozinha. Você vai com os seus filhos. Com os meninos? De jeito nenhum, Dona Fátima. Com os seus filhos. Ela repetiu firme. Porque o que está lá foi deixado para a família. Não tem poder se não for família que abre. É assim que Honorato deixou. Uma pausa. E porque você precisa que eles vejam. Para que carreguem diferente do que o pai carregou. Para que não virem homens com peso nos olhos. Fiquei olhando para ela. Pensei no Zacarias. No peso nos olhos dele que eu via às vezes e não sabia nomear. Que eu achava que era cansaço, que era preocupação com dívida, que era coisa de homem que carrega fazenda nas costas. Mas não era só isso. Era herança. Era aquela coisa velha que passa de pai para filho antes que o filho saiba que recebeu. Quando? Perguntei. Lua cheia, ela disse. Que é daqui a 4 dias. De tarde, antes do sol se pôr. Levantou. Pegou um saquinho de pano da prateleira. Diferente dos outros, esse era de pano azul, amarrado com um fio de algodão branco. Me estendeu. Leva isso. Coloca na entrada do caminho para a baixada antes de entrar. Proteção de caminho, nada mais. Peguei o saquinho. Cheirava alecrim, a cravo, a algo que eu não identifiquei, mas que me acalmou de um jeito que não esperava. Como se o cheiro sozinho dissesse que havia coisa no mundo que protegia. Dona Fátima. Chamei quando ela ia me levando até a porta. Ela parou. O Zacarias, eu disse, e a voz travou um pouco. Engoli. Ele sabia que algum dia eu ia ter que fazer isso? Ela ficou me olhando por um instante.
com aqueles olhos escuros de fundura antiga. Ele sabia que não conseguiria fazer sozinho, disse por fim, com uma delicadeza que me partiu o coração, de um jeito que doeu bem, do tipo de dor que limpa. É por isso que deixou para você, Gê. Não porque não te amava, porque confiava que você ia conseguir onde ele não conseguiu. Saí da casa dela com a garganta fechada e os olhos ardendo, pedalando pela estrada vermelha de volta para casa, enquanto o sol descia e pintava o cerrado de laranja e roxo, e as sombras das árvores se esticavam longas na terra como dedos apontando o caminho. Chorei um pouco no meio da estrada, sem parar de pedalar. Não de tristeza. Ou talvez de tristeza também, mas de um tipo de tristeza que fica no mesmo lugar onde fica a gratidão. Aquele lugar fundo do peito onde as coisas que importam de verdade não cabem em só uma palavra. 4 dias, lua cheia, e um poço que esperava havia mais de 60 anos. Os 4 dias passaram do jeito que passa, coisa que a gente teme e espera ao mesmo tempo. Devagar demais durante o dia, rápido demais durante a noite. Eu não contei tudo para os meninos. Contei o suficiente. Contei que havia algo enterrado no fundo da propriedade que pertencia à família, que o bisavô deles tinha deixado, que a gente precisava ir buscar. Davi ouviu com os olhos arregalados, da forma que criança ouve história, acreditando em tudo com o coração aberto. Robinho ouviu quieto, de queixo firme, do jeito que ele ouvia as coisas que eram sérias, e quando terminei, perguntou só uma coisa. O pai sabia disso? Sabia. Ele acenou com a cabeça devagar e não perguntou mais nada. Mas naqueles 4 dias, eu vi ele mudar de um jeito sutil que só mãe percebe. Ficou mais próximo de mim, mais atento, como se tivesse assumido internamente uma responsabilidade que ninguém pediu, mas ele decidiu carregar. 11 anos, filho do Zacarias, na alma inteira. Durante aqueles 4 dias, a silhueta não voltou. Valente ficou mais quieto do que o normal. Comia, dormia, ficava perto, mas sem aquela energia de todo dia. Como animal que sente pressão de tempestade vindo, que fica recolhido, esperando. O céu começou a mudar no 3º dia, uma névoa branca alta, que não era nuvem de chuva, mas mudava a qualidade da luz. Deixava o sol mais difuso, o calor mais abafado. O tipo de tempo que fica entre uma coisa e outra, que não é nem seco nem molhado, que só aguarda. Eu caprichei nas rezas daqueles dias. Acendi a vela branca que tinha vindo no 2º saquinho de Valente. Coloquei no oratório, pedi proteção, pedi clareza, pedi que o Zacarias, onde quer que estivesse, ficasse do nosso lado naquela tarde de lua cheia. Não sei se ele ouviu, mas rezar faz isso. Deixa a gente menos sozinha dentro de si mesma, mesmo quando ninguém responde. No dia da lua cheia, acordei antes do sol e fui ordenhar a vaca no silêncio da madrugada, com o chão ainda frio e o céu carregado de estrelas do jeito que só aparece quando o ar está limpo e a lua ainda não saiu. Ordenhar de madrugada sempre foi coisa que me acalmava. O jato do leite batendo no balde, o bafo quente do animal, o cheiro de estrume e palha, que para quem não conhece é ruim, mas para quem cresceu assim é cheiro de segurança. Fiquei lá mais tempo do que precisava. Só fui quando o horizonte começou a clarear. A tarde veio quente e abafada, sem vento. Às 4 horas, 2 horas antes do sol se pôr, como Dona Fátima tinha dito, chamei os meninos. Davi veio correndo com uma energia que me pareceu mais coragem do que leveza, daquele tipo de agitação que é jeito de criança de lidar com o que não entende. Robinho veio andando, sério, com o canivete do pai no bolso. Eu vi o volume na calça e não disse nada. Deixei. Fui na entrada do caminho para a baixada e amarrei o saquinho de pano azul de Dona Fátima num galho baixo do primeiro angico, como ela tinha dito. Respirei o cheiro de alecrim e cravo que vazou quando mexi no pano. Valente veio dessa vez. Não ficou para trás. Andou do nosso lado, passo a passo, a cabeça na altura do meu joelho.
como se ele também soubesse que aquele dia era diferente dos outros, como se ele também tivesse esperado. A baixada recebeu a gente com aquele frescor que não era do clima. O chão úmido, o cheiro de terra e folha podre, a luz filtrada verde-amarelo entre as copas altas. Davi pegou minha mão sem falar. Eu apertei a dele. Robinho andava do outro lado, olhando para frente. A clareira apareceu na curva. Estava igual. O capim em volta das tábuas podres, o círculo de pedras de rio com musgo e líquen, a sombra fechada das árvores em volta. Mas havia uma diferença que me fez parar um passo antes de entrar. A luz. Apesar das árvores fechadas, havia um fio de luz dourada de final de tarde entrando por um ângulo exato, cortando a clareira em diagonal, caindo precisamente em cima da pedra maior do círculo. A pedra do lado que pega sol de tarde, como Dona Fátima tinha dito, como se o sol tivesse marcado hora. É aqui, disse em voz baixa. Entramos na clareira. Os meninos ficaram do meu lado enquanto eu me ajoelhei na frente da pedra maior. Era uma pedra comprida, chata por cima, pesada, de rio mesmo, lisa de tanto tempo. Coloquei as mãos na borda, olhei para Robinho. Me ajuda. Ele se ajoelhou do meu lado sem hesitar. Colocou as mãos do lado oposto. Nos entreolhamos. Na hora que eu falar, disse. Respirei fundo. Agora. Empurramos juntos. A pedra resistiu 1 segundo. Aquele segundo longo de coisa que ficou parada muito tempo. E então cedeu, deslizando para lado, raspando na terra, abrindo um espaço embaixo. Uma cavidade. Pequena, fundinha, revestida de pedra escura por dentro, como obra de pedreiro mesmo, paredes lisas, seca por dentro apesar de tudo. E dentro havia uma caixa, de madeira escura, do tamanho de um sapato, fechada com uma tranca de couro que o tempo tinha endurecido, mas não quebrado. Peguei com as 2 mãos. Estava pesada de um jeito que não era só peso físico, era o peso de coisa que esperou muito tempo. Davi se aproximou e olhou por cima do meu ombro. Abre, mãe, disse baixinho. Olhei para a caixa por um momento. Olhei para o Robinho, que estava de joelhos ao meu lado, quieto, com os olhos do pai. Abri a tranca de couro. Dentro havia 3 coisas. A primeira era uma carta. Dobrada muitas vezes, o papel amarelado e quebradiço nas dobras, a letra apressada de quem escreveu, sabendo que era talvez a última vez. Segurei com cuidado para não rasgar. A segunda era uma fotografia antiga, daquelas em preto e branco desbotado com borda branca. Uma mulher jovem com uma criança no colo, sentadas na soleira de uma casa simples. A mulher olhava para frente com um sorriso que era ao mesmo tempo alegre e cansado. Daquele jeito que mulher pobre do campo sorridente, sorrindo apesar de tudo. A terceira era um envelope menor dentro da caixa, com meu nome escrito nele. O meu nome, Generosa, com a caligrafia do Zacarias. Fiquei olhando para aquele envelope por tanto tempo que Robinho colocou a mão no meu ombro. Mãe, levantei os olhos para ele. Ele acenou com a cabeça devagar, com aquele jeito que era o jeito do pai de dizer, pode, tá certo, vai fundo. Abriu o envelope. Era uma folha só. Letra do Zacarias, grande e inclinada. A caneta azul que ele usava para tudo. G. Se você está lendo isso, é porque foi mais corajosa do que eu. Sempre soube que ia ser. Esse peso era para ser meu, e eu não dei conta. Passei para o meu filho e não queria. Perdoa o homem fraco que eu fui nessa parte. O que está na carta do Honorato é uma promessa que ficou pela metade. Tem uma família, descendentes da irmã dele, que ele abandonou. Eles não sabem de nós e a gente não sabia deles. O nome está na carta. Moram em São Benedito ou perto. O Honorato deixou junto uma parte de terra, 120 metros, na divisa leste, que nunca foram escriturados no nome da família, porque eram deles, eram da irmã, mas o medo e a distância foram engolindo isso com os anos. Não estou pedindo que você devolva nada que é nosso, G. Estou pedindo que você encontre essa gente e conte o que sabe,
O que eles fazem com isso é problema deles. O que importa é que o segredo acabe, porque segredo que fica muito tempo embaixo da terra apodrece diferente de madeira. Apodrece para dentro, e eu não quero que nossos filhos herdem o que eu herdei sem escolher. Te amo, Gê. Sempre te amei mais do que soube demonstrar. Zacarias. Não vou mentir que li sem chorar. Chorei. Com os meninos do lado, com Valente encostado no meu joelho, com a luz dourada do fim de tarde atravessando a clareira em cima de nós. Chorei do tipo que limpa, não o choro que afunda, mas o que solta, o que diz que alguma coisa que estava presa pode finalmente se mover. Robinho não chorou, mas eu vi o queixo tremer uma vez só, rápido, e ele engoliu e ficou firme. Davi chorou junto comigo, sem saber direito por quê, do jeito que criança chora quando vê mãe chorar. Por solidariedade instintiva, por amor que não precisa de explicação. Fiquei um tempo assim, ajoelhada na terra escura da clareira, segurando a carta do Zacarias com as duas mãos, deixando o choro fazer o que tinha que fazer. Quando passou, limpei o rosto com as costas da mão. Olhei para Robinho. Você sabia, eu disse. Não era acusação, era constatação. Ele ficou em silêncio um instante. Não sabia direito, mas quando o pai ficava quieto daquele jeito, eu sentia que tinha coisa. Parou, engoliu. Eu só não sabia que ele tinha deixado recado. Olhei para a fotografia da mulher com a criança no colo. A irmã do Honorato. Avó ou bisavó de alguém que estava vivo hoje, em algum lugar a poucos quilômetros dali, sem saber que a gente existia. A gente vai achar essa família, disse. Robinho assentiu. Eu sei, disse ele, como se nunca tivesse sido questão. Fechei a caixa. Peguei tudo com cuidado. Me levantei com os joelhos doendo da terra dura, sacudi a poeira da saia. O sol estava quase no horizonte agora. Aquela luz última de final de tarde, que não é mais amarela, é cor de brasa, que pega em tudo e faz até coisa velha parecer nova por um instante. Valente foi na minha frente de volta pelo caminho, a cauda levantada pela primeira vez desde que eu podia lembrar, e a clareira ficou para trás, com o poço descoberto, a pedra de lado, a cavidade vazia finalmente. Finalmente vazia, como lugar que cumpriu o que tinha que cumprir. Tem coisa que a gente carrega sem saber que está carregando. Vai vivendo, vai andando, vai fazendo o feijão render, vai consertando a cerca, vai dormindo e acordando e repetindo tudo de novo. E não percebe que tem um peso nas costas que não é do trabalho, não é do cansaço, não é da pobreza. É de outra natureza. É o peso do que ficou por fazer, do que foi prometido e não cumprido, do que foi enterrado porque doía demais para ser olhado de frente. Eu só entendi isso naquela noite, depois de voltar da clareira. Quando coloquei a caixa do Honorato em cima da mesa da cozinha e acendi a lamparina e fiquei olhando para ela com os meninos dormindo no quarto, entendi que durante 3 anos eu tinha carregado o luto do Zacarias como se fosse só meu, como se a morte dele fosse uma coisa entre mim e ele, uma história que começou e terminou ali. Mas não era. A história dele vinha de antes. Vinha de um homem que fugiu de um compromisso num sertão distante havia mais de 60 anos e que deixou essa fuga virar pedra, e a pedra virar herança, e a herança virar silêncio, e o silêncio virar aquele olhar pesado que eu via nos olhos do Zacarias às vezes e não sabia nomear. Agora eu sabia. E saber, mesmo quando dói, é melhor do que não saber. Porque o que a gente não sabe, carrega cego. O que sabe, pelo menos pode escolher como carregar. Li a carta do Honorato 3 vezes naquela noite. Era longa, escrita em letra miúda e nervosa, em papel que devia ter sido o único disponível. Um papel de conta, daqueles pautados com as linhas desbotadas pelo tempo. A tinta estava fraca em alguns trechos, quase sumida, e eu segurava perto da lamparina e inclinava para pegar a luz, tentando adivinhar as palavras onde a tinta falhava.
Honorato Pereira da Cruz tinha chegado naquelas terras em 1951, fugido não de polícia, mas de si mesmo, como ele próprio escrevia, sem rodeio, com a brutalidade de quem está fazendo última confissão. Tinha uma irmã, Esmeralda, mais nova, 8 anos, que tinha ficado no sertão do Piauí com um marido que não prestava. A mãe deles, antes de morrer, tinha pedido a Honorato que fosse buscar Esmeralda, que tirasse ela daquela situação, que não deixasse a irmã para trás. Honorato prometeu. E não foi. Não foi por mal. Foi por aquilo que é mais comum do que maldade no mundo. Foi por fraqueza disfarçada de impedimento. Primeiro foi a distância, depois foi o dinheiro, depois foi a terra que estava dando, depois foi o filho pequeno que não podia ser deixado, depois foi mais uma coisa e mais outra, e os anos foram passando e a promessa foi murchando feito planta sem água, até que um dia Honorato acordou e percebeu que tinha passado um tempo que não se desfaz. Esmeralda teve um filho do marido ruim. O marido morreu, de doença, de bebida, de tudo que mata homem que não cuida de si. Ela ficou sozinha com o menino. Passou dificuldade, mas foi vivendo. O filho cresceu, casou, teve filhos. E o fio da família de Esmeralda foi continuando sem que Honorato soubesse, porque ele tinha cortado o contato de tanto que tinha vergonha de retomar, que é o jeito covarde que a culpa opera, fazendo a gente se afastar exatamente de quem a gente fez mal. No fim da vida, Honorato soube por um tropeiro que passava que os descendentes de Esmeralda tinham se mudado para a região, que havia uma família com esse sobrenome num pequeno vilarejo a poucos quilômetros. Não teve coragem de ir, mas escreveu. Escreveu tudo. Enterrou no poço com a certeza de que um dia alguém teria coragem que ele não teve. E na última linha da carta, com uma letra que devia ser tremida de mão velha ou de emoção, ele tinha escrito: peço perdão a Deus e a Esmeralda e aos filhos dela pelo homem medroso que fui. E peço que quem ler isso vá até eles e conte. Não para pedir desculpa por mim, isso já não tem conserto, mas para que eles saibam que existimos, que somos família, mesmo que a distância e a vergonha tenham tentado apagar isso. Família não se apaga, só se esconde. E o que se esconde um dia, pela graça de Deus, aparece. Dobrei a carta com cuidado. Fiquei olhando para a chama da lamparina por um tempo. Pensei em quantas famílias existem assim no Brasil, separadas não por guerra, não por tragédia grande, mas por aquela coisa miúda e poderosa que é o orgulho, a vergonha, o tempo que passa e vai tornando o retorno cada vez mais difícil, até que um dia parece impossível. Quantas Esmeraldas esperando, quantos Honoratos carregando, quantos filhos herdando um silêncio que não pediram. Apaguei a lamparina. Fui dormir com a caixa do Honorato do lado da cama, no chão, como se fosse coisa que precisava de guarda. No dia seguinte, fui até São Benedito do Cerrado. São Benedito era o vilarejo mais próximo, 12 quilômetros pela estrada de chão, um aglomerado de casas em volta de uma praça com uma igreja do século passado, uma venda, uma farmácia que abria 3 vezes por semana e um bar que abria todos os dias, porque esse é o jeito do mundo. Tinha umas 200 famílias, talvez um pouco mais, espalhadas entre o vilarejo e os sítios em volta. Fui de bicicleta de manhã cedo, com a carta do Honorato e a fotografia dentro de um saco plástico preso no guidão para proteger do suor e da poeira. Deixei os meninos em casa, Robinho com instrução firme de não sair, não abrir para o estranho, dar comida para o valente. Robinho me olhou quando saí. A senhora volta hoje? Volto, disse. Antes do jantar. Ele acenou. Mas ficou na soleira me olhando até eu sumir na curva da estrada. Daquele jeito dele, que era metade menino com saudade e metade homem velho com preocupação. A primeira pessoa que perguntei em São Benedito foi o seu Assis, da venda,
que era o tipo de homem que sabe de tudo, porque todo mundo passa pela venda, e venda é o lugar onde as histórias do lugar habitam. Homem gordo, de avental encardido, que varria a calçada quando cheguei. Bom dia, dona Generosa. Precisando de alguma coisa? Bom dia, seu Assis. Precisando de uma informação. Ele parou de varrer. Aquilo já era interesse. Informação era melhor do que compra para seu Assis. Manda ver. O senhor conhece família com sobrenome Luz ou Cruz? Por aqui? Descendente de uma mulher chamada Esmeralda que veio do Piauí? Ele franziu o senho. Ficou pensando com aquele jeito de pensar que usa o corpo inteiro. Coçou a cabeça, inclinou para o lado, olhou para o meio da rua como se a resposta estivesse no chão de terra. Esmeralda. Repetiu devagar. Tem uma dona Aparecida Cruz que mora lá na rua do cemitério. A mãe dela era de fora, me parece. Não sei dizer de onde. Ela é velha, não sai muito. Pausa. Tem também o Neto Cruz, que trabalha no posto de combustível em Flores, mas ele é de lá, não é daqui não. Dona Aparecida, eu disse. Ela mora sozinha? Mora com uma neta, uma menina de uns 20 anos, acho. Onde é a rua do cemitério? Ele apontou. 2 ruas para a direita, virar na igrejinha de São Roque. Era a 3ª casa. Agradeci e fui. A rua do cemitério era uma rua de terra batida, com casas de um lado e o muro baixo do cemitério do outro. Árvores davam sombra intermitente. Galinhas atravessavam na minha frente. Uma criança me olhou da janela com aquele olhar de criança rural que não tem timidez, só curiosidade direta. A 3ª casa era pequena, de alvenaria pintada de azul claro desbotado, com uma grade baixa de ferro na frente e um jardim minúsculo com roseira e manjericão. Na janela, uma cortina de renda se movia com o vento. Desci da bicicleta. Encostei no muro. Fiquei parada um momento na calçada. Tinha percorrido 12 quilômetros de estrada de chão. Tinha aberto um poço coberto há décadas. Tinha lido carta de homem morto. Tinha chorado no cerrado e na cozinha e no meio da madrugada. E agora estava parada na calçada de uma casa azul com roseira, com o coração batendo como se fosse a coisa mais assustadora de todas. Porque talvez fosse. Chegar até o mistério, tenho medo do desconhecido. Mas chegar até a pessoa de carne e osso, que vai abrir a porta e me olhar nos olhos, esse é outro tipo de medo. É o medo de não saber o que fazer com o que é real. Respirei fundo. Empurrei o portão. Quem atendeu não foi a velha. Foi a neta. Uma moça de uns 22 anos, talvez 23, morena, cabelo preso com um elástico, camiseta de algodão, olho esperto de quem está acostumada a tomar conta de alguém mais velho e aprendeu cedo a avaliar gente na porta. Me olhou de cima a baixo sem grosseria, só com aquela avaliação rápida e prática de quem precisa decidir rápido se abre ou não abre. Bom dia, eu disse. Me chamo Generosa. Sou viúva do Zacarias, do rancho lá perto do Ribeirão do Bom Jesus. Eu... Parei. Como se explica isso numa porta? Preciso falar com Dona Aparecida se ela puder. É sobre a família dela, sobre história antiga. A moça me olhou por um instante. Que história? Sobre uma mulher chamada Esmeralda. Alguma coisa mudou no rosto dela. Não era susto, era reconhecimento. O tipo de reconhecimento que aparece quando alguém fala um nome que a gente ouviu poucas vezes, mas que ficou guardado num lugar especial da memória, num lugar que não é cotidiano. Entra, ela disse. Abriu a porta mais. A vovó tá na sala. Dona Aparecida Cruz tinha uns 80 anos, talvez mais. Estava sentada numa poltrona de espuma coberta com um pano de crochê, pequena, encurvada, com as pernas cobertas por um xale apesar do calor. Mas os olhos eram vivos, escuros e vivos, do tipo que a idade não apaga, porque há dentro deles algo que não é de idade. Me lembrou de relance dos olhos de Dona Fátima Luz, aquela profundidade que não é mistério, é simplesmente muito tempo vivido. Quem é você, minha filha? Perguntou com voz fina, mas clara.
Me sentei na cadeira que a neta, que disse o nome Cláudia, colocou para mim na frente da poltrona. Pus o saco plástico no colo. Meu nome é Generosa. Fui casada com Zacarias Pereira da Cruz, que era neto de Honorato Pereira da Cruz. Parei um instante. A senhora conhece esse nome? Dona Aparecida ficou muito quieta. A Cláudia, que estava de pé encostada na parede, se endireitou. Honorato, a velha repetiu devagar, como quem tira uma palavra de um lugar fundo e precisa de cuidado para não quebrar. A minha mãe falava desse nome. Uma pausa longa. Ela falava que tinha um tio que tinha ido embora e nunca mais voltou, que a avó dela, que era a Esmeralda, esperou até morrer alguma notícia. O nó voltou para minha garganta. Esperou, repeti. Esperou, ela confirmou. E havia nessa palavra simples uma carga de coisa que me pesou no peito como pedra. Quanto tempo de espera! Quanto tempo de olhar para a estrada esperando alguém que não vinha! Abri o saco plástico. Tirei a carta do Honorato, dobrada no saco. Tirei a fotografia. Coloquei nas mãos da velha com cuidado. Ela olhou para a fotografia primeiro. Ficou olhando por um tempo que não sei medir. Minha Deus, ela disse baixinho. E não disse mais nada por um momento longo. Só ficou com a fotografia nas mãos tremidas, olhando para a imagem da mulher jovem com a criança no colo. Essa é minha avó. A voz saiu fina, diferente. Eu vi essa foto uma vez quando era criança, na casa da minha mãe. Ela sumiu a foto. Eu achei que tinha se perdido. Estava no poço, eu disse, junto com a carta. Ela olhou para mim. Tem carta? Tem. É longa. Estendi para ela. Se a senhora quiser, posso ler. A letra é difícil. Dona Aparecida olhou para a carta. Olhou para mim. E então fez uma coisa que eu não esperava. Estendeu a mão e pegou a minha, por cima da carta, e ficou segurando. Mão velha, mão de raiz, mão que trabalhou a vida inteira. Lê para mim, ela pediu, com uma voz que era ao mesmo tempo pedido e alívio. Lê tudo, li. Li do começo ao fim, devagar, parando nos trechos onde a tinta falhava para tentar adivinhar a palavra, parando nos trechos difíceis de emoção. Dona Aparecida ficou quieta o tempo todo, a mão sobre a minha, os olhos fechados a partir de determinado ponto, como quem escuta com o corpo inteiro. A Cláudia sentou no chão ao meu lado, de joelhos, sem cerimônia, do jeito jovem de sentar quando a emoção é grande e o corpo precisa estar baixo. Ouvi ela engolir seco 2 vezes. Quando terminei, a sala ficou quieta. Um silêncio diferente de todos os silêncios daquela história. Não era silêncio de medo, não era silêncio de mistério. Era o silêncio de coisa que chegou ao fim, de história que fechou a última página. Dona Aparecida abriu os olhos. Estavam molhados. Mas ela não chorava. Tinha aquela contenção de mulher velha que já chorou tanta coisa na vida que o choro agora fica perto, mas respeita a hora. Ele era covarde, ela disse por fim, sem raiva, como quem constata. Mas foi honesto no fim. Uma pausa. Isso conta alguma coisa. Conta, concordei. Ela me olhou. E você? Por que você trouxe isso? Podia ter ficado com a carta, podia ter não vindo. Olhei para ela. Pensei na resposta certa, mas não tinha resposta certa. Tinha só a verdade. Porque o meu marido não veio, e eu não queria que os meus filhos herdassem mais um motivo para não vir. Ela me olhou por um momento longo. E então, devagar, com a dificuldade de quem tem 80 anos nos ossos, mas determinação suficiente para mover montanha, ela se levantou da poltrona e me abraçou. Foi um abraço de velho, daqueles que não têm força de braço, mas têm peso de coisa verdadeira. Ela era pequenininha, chegava no meu ombro. Cheirava a água de colônia barata e a remédio e aquele cheiro específico de pessoa mais velha, que é como cheiro de tempo. Fiquei com os braços em volta dela, cuidadosa, como se abraçasse algo frágil e precioso. E chorei. De novo.
Pela segunda vez em 2 dias, nessa mesma história, com essa mesma caixa nas mãos. Mas dessa vez, o choro era diferente. Era o choro que sai quando alguma coisa que estava errada finalmente fica certa. Que não desfaz o que foi. Não desfaz os anos de espera da Esmeralda, não desfaz a covardia do Honorato, não desfaz o peso que o Zacarias carregou sem escolher, mas coloca cada coisa no lugar. Diz que o erro aconteceu, mas que a gente não precisa continuar nele para sempre. Fiquei na casa de Dona Aparecida por quase 3 horas. A Cláudia fez café, fez bolo de fubá que estava no forno quando cheguei. Aquele cheiro que encheu a sala pequena e fez tudo parecer mais humano, mais possível. Conversamos. Dona Aparecida contou da mãe dela, que era filha da Esmeralda, que cresceu sem pai e sem tio, criada pela força da mãe sozinha. Contou de como a Esmeralda tinha esperado por anos uma carta, um recado, qualquer coisa. E quando chegou a velhice parou de esperar, mas não parou de lembrar. Que no leito de morte havia dito ao filho: seu tio Honorato foi embora porque tinha vergonha, mas ele não era ruim, era fraco. Reza para ele. Aquilo me pegou fundo. Rezou para ele. Mulher que foi deixada, que sofreu, que esperou uma vida inteira e no fim pediu que rezassem para o irmão que a abandonou. Isso é coisa que eu não sei se consigo. Isso é coisa que só mulher muito grande consegue. Antes de ir embora, a Cláudia me segurou pelo braço na porta. A senhora falou em terra, disse com os olhos diretos de quem é jovem e não tem medo de assunto difícil. Na carta fala de terra na divisa leste, que era da bisavó. Olhei para ela. Fala. A gente não quer terra, ela disse, firme, clara. Isso é da senhora, foi do marido da senhora, fica com a senhora e com seus filhos. Pausa. A gente só queria saber que existia, que tinha família, que a Esmeralda não foi abandonada porque não valia, mas porque o irmão era fraco. Tem diferença. Fiquei olhando para ela por um momento. 20 e poucos anos e mais clareza do que muita gente de 60. Tem diferença, concordei. Mas na volta para casa, pedalando pela estrada de chão, com o sol de tarde nas costas e o vento quente levantando poeira vermelha ao meu redor, fui pensando naqueles 120 metros de divisa leste. E fui pensando que talvez a Cláudia não quisesse terra, mas que isso não significava que a terra não devia nada a elas. Que às vezes a gente faz a coisa certa não porque alguém pede, mas porque é certo. Na semana seguinte fui até o cartório de Flores, a cidade maior, a 40 quilômetros, e pedi para conversar com o escrivão sobre registro de propriedade. Levou tempo, levou muita burocracia, muita espera em fila, muita assinatura em papel que eu mal entendia. Levou o advogado de graça do município, que era jovem e paciente, e me explicou tudo 3 vezes até eu entender. Levou 2 meses. Mas nos 120 metros de divisa leste da propriedade, onde ficava um pedaço de terra que dava para o Ribeirão do Bom Jesus e tinha água mesmo na seca mais brava, foi registrado um direito de uso em nome de Aparecida Cruz e seus descendentes. Não era tudo que a história devia, mas era o que eu podia fazer, e às vezes fazer o que pode é a única coisa honesta que existe. Dona Fátima Luz soube antes que eu fosse contar. Fui visitar ela 3 semanas depois, numa tarde de setembro que já tinha aquele cheiro de chuva vindo que o cerrado anuncia dias antes. Uma umidade fina no ar, um escurecimento diferente das nuvens no horizonte de leste, os pássaros cantando mais do que o normal. Ela estava no quintal quando cheguei, cuidando das plantas com uma lata de água na mão, os óculos no nariz, o avental cheio de terra. Me viu, sorriu e disse: sei que foi. Sabe de tudo, a senhora. Eu disse um pouco com admiração, um pouco com aquela irritação carinhosa que a gente sente por pessoa que sempre sabe mais do que fala. Ela riu. Um riso baixo, de dentro. Não sei de tudo não, minha filha. Só de algumas coisas. Colocou a lata no chão.
O Valente ainda tá com você? Tá. Acho que é de lá agora. É de lá, ela confirmou, como quem diz coisa óbvia. Sentamos na varanda. Ela fez chá de capim-cidreira, adoçou com mel, colocou na minha frente sem perguntar. E o poço? Ela perguntou. Ficou aberto, não tampei de volta. Ela assentiu. Certo. Poço que foi aberto pelo motivo certo não precisa ser tampado de novo. Tomou o chá. Você ouviu alguma coisa a mais? Depois daquele dia? Não, disse. O sino não voltou. A silhueta não voltou. A clareira ficou quieta. Fica quieta agora, ela disse simplesmente. O que precisava de movimento já se moveu. Fiquei um momento em silêncio, olhando para o quintal cheio de vida, para os vidrinhos balançando na gameleira, para o fio de fumaça da cozinha. Dona Fátima, chamei. A voz que eu ouvi no poço. Parei. Era do Honorato? Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando para o quintal. Não sei te dizer, respondeu por fim com honestidade. Pode ter sido a terra falando. Que a terra tem jeitos de falar que a gente chama de muita coisa diferente dependendo da crença que tem. Pode ter sido você mesma, ouvindo o que precisava ouvir para ter coragem de ir em frente. Uma pausa. O que importa é que você ouviu, e foi. Aquilo ficou em mim. O que importa é que você ouviu, e foi. Fui embora com aquela frase guardada num lugar que não é a cabeça, é mais fundo. É aquele lugar onde ficam as coisas que a gente vai carregar para sempre sem precisar pensar, porque já viraram parte do que a gente é. Setembro trouxe a chuva. Chegou numa noite de terça-feira, sem aviso de trovão, sem raio. Chegou calma, pesada, constante. Daquele tipo de chuva que não vem para acabar logo, que vem para ficar, que encharça o chão e fica pingando das folhas horas depois de parar. Acordei com o cheiro dela antes de ouvir o barulho. Aquele cheiro de terra molhada, que é o cheiro mais antigo do mundo, que está na memória do corpo antes de estar na memória da cabeça. Fiquei na janela por um tempo, vendo a chuva cair no terreiro. O capim já estava ficando verde nas beiradas. As rachaduras do chão estavam fechando. A mangueira balançava devagar com o peso da água nas folhas. Valente estava na soleira da cozinha. Tinha convencido a Davi a deixar ele entrar fazia tempo e eu tinha desistido de brigar com isso. Estava deitado, a cabeça nas patas, olhando para a chuva com aquele olhar manso de cachorro que está exatamente onde quer estar. Me sentei do lado dele no chão. Fiquei um tempo assim, os dois na soleira, olhando a chuva cair. Obrigada, eu disse para ele, em voz baixa para não acordar os meninos. Ele me olhou, lambeu minha mão uma vez e voltou a olhar para a chuva. Tem coisa que eu ainda não sei responder. Não sei de onde Valente veio antes de aparecer na estrada daquela tarde de julho. Não sei como ele sabia onde eu estava, o que eu precisava, quando precisava. Não sei se a voz que ouvi no poço era real, da forma que a gente chama de real, ou se era alguma outra coisa que usa a palavra real de maneira diferente. Não sei se a silhueta na estrada era peso, era sombra, era o meu cansaço tomando forma no escuro. Não sei se teria ouvido o sino se não estivesse tão no limite que qualquer coisa parecia possível. Não sei. E aprendi nessa história que não saber não é fraqueza, é honestidade. É a única resposta verdadeira para certas perguntas, aquelas que moram na fronteira entre o que se explica e o que se sente, entre o que é fé e o que é fato, entre o que é mistério e o que é simplesmente vida sendo maior do que a gente esperava. O que eu sei é o que vi e o que fiz. Vi um cachorro aparecer na estrada com comida para minha família com fome. Vi uma palavra gravada numa cruz de madeira velha. Ouvi uma voz num lugar onde não deveria ter voz. Encontrei uma família que esperava há 60 anos uma notícia que nunca chegou. E fiz o que o Zacarias não conseguiu fazer. E o que o Honorato nunca fez. E o que a Esmeralda esperou uma vida inteira que fizessem. Fui. Simplesmente fui.
O Robinho hoje tem 12 anos. Nas últimas semanas ele começou a ir comigo ao curral de manhã cedo, sem eu pedir. Acorda antes do sol, bota a botina, pega o balde e vai junto. Não fala muito, ainda tem esse jeito calado do pai, mas vai. E quando estamos ordenhando a vaca lado a lado no silêncio da madrugada, com o vapor do leite subindo no ar fresco, eu sinto que alguma coisa está certa. Que o peso que o Zacarias carregou sozinho e que o Honorato enterrou num poço, esse peso não vai passar para o Robinho, não porque ele é diferente deles, mas porque eu fui até o poço, porque a gente foi. Davi pergunta às vezes sobre o bisavô Honorato, quer saber como era, o que fez, por que enterrou a caixa. Eu conto, do jeito que sei contar, sem enfeitar e sem esconder. Conto que ele errou, que se arrependeu, que não teve coragem de consertar enquanto estava vivo, mas fez o que pode antes de ir. Conto que erro não define a gente inteiro, mas que a gente tem responsabilidade pelo que faz com ele depois. Davi ouve com aqueles olhos grandes e depois pergunta: "E você, mãe? Você consertou?" Fico pensando antes de responder. Tentei, digo por fim. É o máximo que qualquer um pode fazer. Ele fica satisfeito com isso. Criança fica satisfeita com honestidade. É adulto que precisa de certeza. A Cláudia veio me visitar uma vez no começo de outubro. Trouxe Dona Aparecida, que viajou os 12 quilômetros de estrada de chão num carro emprestado do vizinho, embrulhada no chale apesar do calor, os olhos vivos e atentos, olhando a propriedade com uma curiosidade que era ao mesmo tempo nova e antiga. Olho de quem está vendo pela primeira vez lugar que ouviu falar antes. Quando ela saiu do carro e olhou para o rancho, a casa simples, o curral, a mangueira velha, o terreiro de terra batida, ficou quieta um momento. Depois disse: "É parecido." "Com o quê?" perguntei. "Com o que minha mãe descrevia. Da terra onde o Honorato morava quando era menino, lá no Piauí." Uma pausa. "Cerrado é tudo parecido, mas tem um jeito específico. Um jeito do sol bater." Me olhou. "É estranha essa sensação." "Qual?" "De chegar num lugar que não conheço e reconhecer alguma coisa." Fiquei com aquilo durante dias, de chegar num lugar que não conheço e reconhecer alguma coisa. Família é isso. Mesmo quando separada, mesmo quando o fio foi cortado e ficou décadas enrolado no fundo de um poço. Quando você encontra, reconhece. Não sabe bem o quê. Não é rosto, não é história, não é memória compartilhada. É alguma coisa mais embaixo de tudo isso, mais velha. Na tarde em que elas foram embora, com promessa de volta, com troca de número de telefone, com aquele abraço de despedida que tem mais começo do que fim, fui até a clareira uma última vez, sozinha. Deixei Valente em casa. Queria ir sozinha. O caminho da baixada estava diferente de setembro. O capim tinha crescido um pouco nas margens. A umidade tinha voltado para o chão. Os bambus estavam mais verdes. Pássaros que eu não ouvia há meses estavam de volta. Um sabiá cantando em algum lugar que eu não localizei. Aquela voz limpa e repetida, que é talvez o som mais bonito do cerrado depois da chuva. A clareira estava em paz. A pedra ainda estava do lado onde a tínhamos movido. A cavidade aberta, vazia, com o fundo de terra escura. O círculo de pedras de rio em volta, com o musgo e o líquen que o tempo tinha posto. A luz de tarde entrando pelo mesmo ângulo, dourada, caindo no mesmo lugar. Me ajoelhei no chão. Não peguei nada. Não trouxe nada. Só fiquei ali de joelhos na terra úmida de setembro, com o cheiro de folha molhada e terra boa em volta, e fiquei quieta. Pensei no Honorato, que passou a última noite aqui de joelhos. Pensei no Zacarias, que sabia desse lugar e nunca teve coragem de vir. Pensei na Esmeralda, que esperou. Pensei na Dona Aparecida, que reconheceu o cerrado que nunca tinha visto. Pensei nos meus filhos dormindo no rancho. Pensei no Valente na soleira da cozinha.
E pensei em mim mesma, generosa, viúva, mulher de roça, que varria terreiro que não precisava varrer para não parar de se mover, que comia o que sobrava quando sobrava, que carregava peso de luto e peso de dívida e peso de solidão. E que mesmo assim, quando um cachorro apareceu na estrada com um saquinho de pano na boca, foi até ele. Que mesmo com medo, foi até o poço. Que mesmo sem saber o que ia encontrar, abriu a pedra. Não porque era corajosa. Não acho que sou particularmente corajosa. Acho que sou uma mulher comum, do tipo que existe aos milhares no interior do Brasil, que acorda antes do sol e dorme depois de todo mundo, e no meio disso tenta fazer o melhor com o que tem. Mas fui. E às vezes simplesmente ir, mesmo com o joelho tremendo e o coração acelerado e a cabeça cheia de dúvida, é tudo que a vida pede. É o suficiente. Me levantei do chão. Sacudi a terra dos joelhos. Olhei para a cavidade vazia uma última vez. Tá em paz, Honorato, eu disse em voz alta, para ninguém e para tudo ao mesmo tempo. A família sabe que você existiu. E sabe que você errou. E sabe que tentou consertar. Pausei. E isso é o que a maioria de nós tem, no fim. O vento passou pela clareira. Aquele vento que vinha de lugar nenhum e sumia para lugar nenhum, que eu tinha aprendido a não tentar explicar. Balançou as folhas lá em cima. E foi. Voltei para o rancho com o sol se pondo atrás das árvores do cerrado, tingindo o céu daquela cor de brasa de final de tarde que eu sempre amei. Aquele laranja profundo que vai ficando roxo nas bordas, que dura só uns minutos antes do escuro vir, que parece aviso e despedida ao mesmo tempo. Robinho estava no terreiro esperando, encostado na mangueira, com os braços cruzados. Me viu chegando e não disse nada. Só se endireitou. Cheguei perto. Passei a mão na cabeça dele. Tá bem? Ele perguntou. Tô, disse. E era verdade. Ele acenou. Entramos juntos em casa. Davi estava na cozinha tentando fazer arroz. Tinha botado água demais, o fogão estava com a chama torta, ele estava com a cara fechada de criança frustrada que não admite que precisa de ajuda. Eu ajudo, disse. Eu sei fazer. Ele respondeu teimoso. Eu sei que você sabe, eu disse. Mas eu ajudo mesmo assim. Ele bufou, mas deixou. Ficamos os três na cozinha, enquanto o escuro vinha lá fora e a chuva ameaçava de novo no horizonte, e o cheiro do arroz com o tempero que o Zacarias gostava, alho, cebola, cheiro verde do canteiro que eu tinha plantado em lata de óleo na janela, encheu o rancho daquele cheiro que é cheiro de casa, que é cheiro de família, que é cheiro de coisa continuando apesar de tudo. Valente ficou na soleira me olhando. Eu olhei de volta. E soube, com aquela certeza baixa e firme que não precisa de prova, que ele tinha cumprido o que veio cumprir. Que fosse lá de onde fosse, e eu nunca vou saber de onde foi, e tudo bem não saber. Ele tinha chegado quando precisava e tinha ficado enquanto era preciso, e agora era simplesmente cachorro. Nosso cachorro. Do terreiro, da soleira, da sombra da mangueira, do rancho. Essa é minha história. Contei do jeito que sei contar, simples, sem enfeite, do jeito que a gente conta as coisas que aconteceram de verdade, que não precisam de invenção, porque a vida já inventou por conta própria coisa mais estranha do que qualquer mentira. Não sei se vai acreditar. Tudo bem se não acreditar. Mas se você é mulher do campo, se você já acordou antes do sol para fazer o que tem que ser feito sem perguntar sequer, se você já comeu o que sobrou para deixar mais para o filho, se você já varreu o terreiro que não precisava varrer só para ter o que fazer com as mãos, enquanto a cabeça tentava não afundar, então você sabe que essa história poderia ser sua, poderia ser de qualquer uma de nós. Porque a vida no cerrado, na caatinga, no sertão, na roça de qualquer canto do Brasil, ela tem esse jeito de colocar a gente na beira do poço. Às vezes, literalmente. E a pergunta não é se você vai cair. A pergunta é se você vai ter coragem de olhar para dentro.